Olá, eu sou a professora Silvia Ferreira aqui do Alfacom Presencial São Paulo e hoje eu estou aqui para trabalhar com você uma dica mais ou menos importante, muito mais do que menos importante para a sua prova, você que vai prestar a prova do TJ Interior, cuja organizadora é a Banca Vunesp. Ela vai cobrar com certeza em uma questão, duas questões a respeito da colocação pronominal. O que é a colocação pronominal? É um conteúdo importante para a sua prova. Nesse primeiro momento, basta você guardar isso aqui. Ó. Se a Silvia falou que é importante, então vamos lá. Vamos fazer as anotações necessárias a respeito daquilo que eu ainda não sei ou daquilo que eu ainda não fixei, porque vai ter uma pegadinha, inevitavelmente, nessa questão. Mais ou menos a questão 10, né, da sua prova vai ter aí a colocação pronominal como conteúdo a ser cobrado e para verificar aí qual é a sua informação a respeito dessa situação. Vamos pensar aqui, ó, todas as vezes que eu falo em colocação pronominal, necessariamente eu estou falando da colocação dos pronomes oblíquos átonos em relação ao verbo. Silvia, volta, eu esqueci. Quais são os pronomes oblíquos átonos? Vou colocar aqui, ó, nesse cantinho ou aqui embaixo, vou colocar aqui para você. Claro que você já sabe a respeito disso, isso já é uma matéria estudada por você, então a gente só vai recordar. É o nosso me, te, se, nos e vos. Quando substituem as pessoas, né? Eu, tu, ele, nós, vós e eles, o eles aqui você repetiria o se. Ou ainda quando a gente está trabalhando com aquela substituição, lembra que você precisa trocar o objeto direto ou indireto pelo pronome adequado? Então lembrei, ó, é o a, os e as, né, suas variantes, ou o lhe, lembra sempre, o a, os e as, ó, suas variantes, ou o lhe ou lhes. Qual a função do a, os e as? Objeto direto. Qual é a função do lhe? Uma das funções do lhe, uma das possíveis funções do lhe, objeto indireto, desde que regido pela preposição ao par, excetuando aqueles verbos que não aceitam o lhe. Guardou isso? Se você não sabe ainda, ai, Silvia, eu estou perdido no que você está falando. Vai lá e estuda esse conteúdo, porque eu estou falando para você que isso vai cair na sua prova, com certeza. Vamos lá. Vou pegar esses pronomes aqui, BTC, nos, vos ou alhe, pensando ou não pensando neste momento na função, mas em si em sua colocação em relação ao verbo. Você guardou que todas as vezes que eu coloco o pronome antes do verbo, eu estou fazendo uso daquele conteúdo chamado próclise, né? Então, um verbo ou um pronome numa situação proclítica é exatamente a sua colocação antes do verbo. Quando eu quero colocar ou quando eu devo colocar este pronome no meio do verbo, nós estamos falando da mesóclise, ou seja, no meio do verbo eu vou colocar o pronome me-te-se, nos, vos ou alhe. E existem as situações, ou existe uma situação única e universal que você não pode esquecer jamais. Eu preciso fazer a ênclise, sempre poderei fazer a ênclise em uma situação que na fala nós cometemos esse deslize. Me ajuda, me ama, me abraça, me ensina, me telefona, me entrega, me realiza. Calma, não pode, tá? Você vai dizer, eu sempre digo em aula, né, que a gente vai continuar falando isso o tempo todo. Eu vou continuar falando porque faz parte do nosso processo de comunicação informal. O uso da linguagem coloquial não deve ser visto necessariamente com preconceito, tá? Porque o uso da língua como comunicação social a serviço da comunicação, ela veio exatamente para fazer ali o seu papel, desempenhar o seu papel de comunicação. Agora, você, concurseiro, e você, quando fizer ali o seu texto, uma redação, necessariamente está lembrando das regras gramaticais, das leis gramaticais. Então, vamos lá. Próclise, pronome colocado antes do verbo. Mesóclise, colocação do pronome no meio do verbo. Ênclise, colocação do pronome depois do verbo. Quais são as regras? Todas as vezes que eu tiver palavras atrativas, eu vou fazer o uso da próclise. Verdade ou mentira? Mentira. Você vai gravar essa imagem aqui, ó, cola numa cartolina amarela, copia isso aqui numa cartolina amarela e cola no corredor,
que liga o quarto à sala, o corredor que liga a sala ao banheiro, enfim, independente o seu cantinho de estudos, tem que ter esse resumão dessa matéria aqui, ó. Todas as vezes que eu tiver palavras atrativas, o pronome deve vir antes do verbo. Verdade ou mentira? Mentira. Você tem a exceção, que você vai guardar aqui, ó. Necessariamente, verbos no infinitivo, qualquer colocação é possível. Antes ou depois, é claro, porque a gente vai falar do verbo mesoclítico, aqui é a situação mesoclítica, mas guarda assim, ó, eu posso começar a minha oração com o verbo, aliás, e quando eu tenho um verbo no infinitivo, eu posso colocar esse pronome antes ou depois? Posso. E se eu tiver palavra atrativa? Grife isso aqui, ó, mesmo com palavras atrativas, você vai poder fazer a colocação do pronome antes ou depois do verbo. Pega outra pegadinha, então. Pega essa minha fala. Ah, quer dizer que eu posso colocar o pronome antes de um verbo no infinitivo quando ele estiver começando a oração? Não. Guarda aqui, ó, o princípio da ênclise. Quando os verbos iniciam as orações, você tem obrigatoriamente que colocar o pronome depois dele. Então, guarda isso aqui, ó. A minha oração começou com o verbo. É ênclise, necessariamente se o verbo não estiver no futuro. Mas se eu tiver um verbo no infinitivo, no meio da oração, não iniciando uma oração, eu posso colocar procliticamente ou encliticamente o pronome, porque ele é o verbo que aceita tudo. Volta para cá. Eu falei, então, palavras atrativas, obrigatoriamente o uso da próclise, exceto o verbo no infinitivo, que é a nossa exceção. Ok. Advérbios, conjunções subordinativas, os pronomes que você está recordando, lembra quais são? Os pronomes indefinidos, os pronomes demonstrativos e os pronomes relativos. São os 3 casos de pronomes que são obrigatoriamente palavras atrativas. Estas palavras são atrativas, eu vou colocar sempre a próclise, ou seja, eu vou colocar sempre o pronome próximo a esta palavra. Verdade ou mentira? Mentira. Por quê? Porque a gente vai trabalhar com uma outra exceção. Se dentro da oração, se depois da palavra vista como atrativa, comumente a gente coloca os advérbios, né? Os advérbios são palavras que se de curta extensão, a vírgula tornar-se-á facultativa. Então, eu posso ter advérbios com ou sem a vírgula. Em se tratando de colocação pronominal, você vai guardar o seguinte, com vírgula, a palavra atrativa, ela deixará de ser atrativa, ok? Então, a vírgula quebra o poder de atração. Obrigatoriamente, se você tivesse uma palavra atrativa, numa situação proclítica, ao se inserir ali a vírgula, esse pronome vai ter que se deslocar para algum lugar. Mais uma, em mais gerúndio. Lembra do gerúndio? Ando, endo ou indo. Amando, cantando, seduzindo, estudando, participando, saindo, caindo, comendo, bebendo, ando, endo, indo. Eu estou trabalhando com o gerúndio. Só o gerúndio não basta, eu preciso ter necessariamente a presença do em, então vem a dupla, né? O em mais o gerúndio, em mais gerúndio. Então, nesse sentido, eu estou entendendo que você vai pegar este pronome, meter-se nos voos ou alheio, e colocar no meio da colocação. Em se tratando, em se falando, em se buscando, em me convidando, qualquer situação em que você tem o em mais gerúndio, a colocação é no meio dessas duas palavras. Qualquer palavra de sentido negativo, qualquer palavra de sentido negativo, não, nunca, jamais, nem nada, são palavras que semanticamente denotam um sentido negativo. Ok, vou fazer o uso da próclise, ou seja, colocar o pronome antes do verbo. Vamos lá, quando eu falo da mesóclise, eu vou colocar o pronome no meio do verbo, sim, mas em que situação eu poderei colocar esse pronome no meio do verbo? Todas as vezes que este verbo estiver no futuro. Sempre que esse verbo estiver no futuro. Mas qual futuro? Os dois. Tanto faz, do presente ou do pretérito, a colocação do pronome será sempre no meio do verbo. Silvia,
obrigatoriamente eu vou ter que colocar esse pronome antes, no meio do verbo. Se o seu verbo começar oração, sim, você vai ter obrigatoriamente que trabalhar aqui com essa questão de colocar o pronome no meio. Silvia, o meu verbo está no futuro, mas ele não começa a oração. A gente tem a presença, por exemplo, de um sujeito. Quando eu falo assim, ó, o menino visitaria o amigo. Ok, quem visita algo ou alguém, vou trocar esse amigo por oá, os e as, então o menino o visitaria, certo? O menino visitá-lo-ia, certo também, ok? Então veja só, esta regra da colocação do verbo no meio, do pronome no meio do verbo, sempre que o verbo estiver no futuro e começando a oração. Se ele não começa a oração, então eu estou entendendo que eu posso fazer a colocação proclítica facultativamente. Mas cuidado, o meu verbo está no futuro e eu tenho uma palavra atrativa. Opa, próclise obrigatória. Por quê? Porque você vai gravar isso aqui, ó, também com muito carinho no seu coração. Ó, a próclise, ela é sempre maior do que a mesóclise. Tudo bem? Então, mesmo que você tenha um verbo no futuro, com palavra atrativa, a próclise será obrigatória. A próclise será facultativa com o verbo no futuro se você tiver um sujeito declarado, qualquer outra palavra não vista como atrativa. Por exemplo, pronomes e substantivos de modo geral, ali na função de sujeito, né? Você vai colocar então o pronome no meio ou antes do verbo, não obrigatoriamente, mas facultativamente. O seu verbo começou a oração e ele está no futuro, obrigatoriamente mesóclise. Silvia, o meu verbo está no futuro, mas eu tenho palavra atrativa. Opa, a próclise é sempre maior do que a mesóclise, que será, por sua vez, sempre maior do que a ênclise. Gravei isso? Então, ó, verbos no futuro, do presente ou do pretérito, você vai colocar sempre, sempre o pronome no meio, excetuando esse caso que eu já falei e guardando essa regra aqui também, ó, muito importante. Que isso tem sempre as alternativas da banca VUNESP, ela sempre coloca essa pegadinha. Ela vai colocar o pronome depois do verbo no futuro. Então, guarda aqui, ó. Nunca, os verbos no futuro nunca aceitam ênclise. Jamais eles aceitarão ênclise. Você pode observar alguns casos, como eu citei, de colocação antes ou no meio, mas jamais depois dele. E aqui, já falei disso, ó. O verbo iniciando oração, obrigatoriamente você vai colocar o pronome depois do verbo. Se ele estiver no futuro, você vai colocar no meio. Então, qual é o pecado universal? Você não existe a possibilidade de você colocar pronome antes do verbo iniciando oração. Boa! Vai mais uma dica aqui para você, que isso aqui tem sempre na alternativa B da questão 12, 13, você vai ter essa questão de colocação pronominal na sua prova e essa pegadinha que diz o seguinte, ou que você vai guardar essa dica. Sabe o particípio? Particípio é aquele verbo ado ou ido, verbo que necessariamente ele é visto como um verbo em sua forma nominal, então ele carrega ou ele anda sempre com a muletinha, né, que é o verbo auxiliar. Tinha avisado, tinha saído, tinha falado, tinha caído, tinha sabido, tinha anotado, ou facultativamente o verbo haver. Havia anotado, havia estudado, havia pensado, ok, locução verbal. Qual é o pecado universal que você comete e você vai perder a questão? Se você colocar esse particípio ado ou ido, tracinho da tia mais o pronome. Ou seja, o particípio não carrega pronome. Deu para gravar? Então isso aqui você vai guardar, isso aqui é o resumão. Tudo que puder vir a cair na sua prova VUNESP em relação à colocação pronominal, tá aqui, tá? Esse é o resumão da sua matéria ou da sua anotação. Agora eu coloquei lá no canto algumas frases para a gente conseguir julgar ou para a gente conseguir trabalhar com essa situação de erro ou acerto em relação à colocação pronominal, qual estaria certa e quais são as possíveis pegadinhas. Olha só. Quando eu coloquei essa frase aqui, ó, se eu vir uma mulher vindo em minha direção, não me desviarei dela. Olha que legal. Vamos pensar aqui, primeira pegadinha. Você falou, Silvia, essa frase está errada,
Porque você colocou um se, metece nos vos ou alhe, você falou que não começa a oração. Cuidado, porque as palavras, elas têm outras, diversas, várias classificações morfológicas. Neste contexto, você está entendendo que o pronome aqui é o eu, né? Pronome pessoal do caso reto. Quem é este se? Este se, na verdade, é uma conjunção. É uma conjunção subordinativa, legal, portanto, palavra atrativa, e ela tem o valor de condição. Isso aqui também é bastante cobrado pela banca, tá? Ela vai grifar esse se e falar assim, assinala para mim a alternativa que denota o sentido trazido por essa conjunção. Você fala, opa, condição, ok? Então, isso é uma conjunção condicional. É palavra atrativa. Não se espante, portanto, se um dia você ler uma alternativa assim, ó, olhassem, olhassem, percebeu? E aí, o que eu vou entender? Por que eu tenho esse CC? CC, ficou esquisito, né, Silvia? Não, tá correto, porque aqui você tem uma conjunção condicional, não é isso? É uma conjunção, e isto aqui necessariamente é o meu pronome, lembrou? Então, ó, em relação ao verbo, eu tenho um pronome colocado antes, porque este pronome se sentiu atraído pela sua palavra atrativa, conjunção subordinativa, conjunções integrantes são subordinativas, elas também são palavras atrativas. Então, vamos continuar. Se eu vir uma mulher, cuidado com esse verbo também, tá? Abre um parênteses aqui, não estou falando de verbo, tempo verbal, conjugação verbal, mas esse verbo aqui é bem concursístico para a banca VUNESP, tá? Porque necessariamente esse verbo, quando esbarra no tempo subjuntivo, a gente também fala errado, né? A gente fala assim, se eu ver fulano, eu falo para ele que você está procurando ele, tá? Tudo errado essa construção. Se eu vir fulano, dar-lhe-ei o recado, não é isso? Ou avisá-lo-ei que você o está procurando. Seria essa a construção correta, gravei aqui o verbo vir. Se eu vir quando eu ouvir, ok? Se eu vir uma mulher vindo em minha direção, não me desviarei dela. Lembra que eu falei? Olha o seu verbo, olha, esse verbo está no futuro, não é isso? É um verbo no futuro. Antes dele, nós temos um pronome, me, te, se, nos, vos, o, alhe, pronome pessoal oblíquo, átono. Por que ele está colocado aqui? Vamos pensar? Vamos. Embora o seu verbo esteja no futuro, você teria toda a possibilidade de fazer a situação mesoclítica, mas eu coloquei lá, né, no nosso oráculo, eu disse para você que a próclise é maior do que a mesóclise. Portanto, aqui, ó, mesmo que você tenha um verbo no futuro, você tem a presença de um pronome que se sentiu atraído pela palavra de sentido negativo. Logo, esta frase, ela está totalmente correta, tá? Isso aqui é uma questão, a gente vai aproveitar essas alternativas para frisar aqui a nossa regra. Então, se eu vir uma mulher vindo em minha direção, o se, sem problemas, é um condicional, e esse não me desviarei dela, embora o seu verbo esteja no futuro, eu coloquei numa situação proclítica porque existe a palavra atrativa. Boa, vamos lá para outra alternativa, regra universal, pecado universal. Olha só o que eu fiz. Agora, não tem como, né? Eu não posso dizer que isso aqui é uma conjunção condicional, porque nem existe. Isso aqui tem que ser pronome mesmo. Em relação ao verbo, eu coloquei o pronome antes. Então, eu estou começando a minha frase com pronome. Tenho 5 alternativas para você. Você acha que essa frase está errada, 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 errada ou errada? Essa está errada. Boa. Nesse caso, como é que a gente faz para consertar essa frase? Bom, vamos pensar aqui, ó. A próclise é maior do que a mesóclise, que é maior do que a ênclise. E a ênclise é o meu pecado universal, ou seja, eu não começo frase com pronome. Poderia eu pegar esse pronome e colocar no meio do verbo? Claro que não, porque esforcei, ele está necessariamente no pretérito perfeito. Eu esforcei, eu me esforcei, né? Ontem. Tempo passado, pretérito perfeito, ação concluída no passado. Não é verbo no futuro, não dá, não vai rolar colocar no meio. Você vai ter que colocar aqui, ó.
esforcei-me para que a mulher me visse. Vamos pensar aqui, ó. Sempre a gente trabalha com esses Cs, né? Eu sempre brinco muito em aula, eu falo, se minha mãe tivesse bigode, eu teria 2 pais. Boa, então vamos pensar nessa situação. Aí esse eu colocasse, por exemplo, nesta oração, um sujeito aqui, ó, eu. A frase continuaria errada? Agora não, né? Porque o pecado que você comete é começar a frase de cara com o pronome. Mas aqui eu coloquei um pronome antes. Então, se eu colocasse isso aqui, eu poderia deixar a frase como está. Eu me esforcei para que a mulher me visse. Vamos pensar. Quando eu coloquei este e, eu posso colocar o pronome aqui ou eu devo colocar o pronome aqui? Não, eu posso. Eu posso fazer assim, ó. Eu me esforcei ou eu esforcei-me. E esta questão aqui, ó, a banca gosta muito de cobrar, porque ela fala assim, ó, assinar a alternativa em que há 2 possibilidades de colocação pronominal. Aí você fala, bom, o eu não é uma palavra atrativa, o verbo não começa a frase, o verbo não está no futuro, então tá. Em não havendo regra, qualquer colocação é possível. Se você quiser depois fazer mais um quadradinho e colocar aqui, ó, em não havendo regra, qualquer colocação é possível. Porque se você for procurar a regra desta colocação aqui, você não vai encontrar. O eu na palavra atrativa e o verbo não começa a oração. Isso quer dizer que eu posso colocar antes ou depois, ok? Aqui a gente tem um outro pronome que eu poderia brincar aqui com você também, ó. Se eu quisesse dizer para você, ó, eu posso pegar esse pronome e colocar aqui? Assim, que a mulher me visse. Posso colocar? Ah, mulher não é palavra atrativa, né? Então eu posso colocar? Aí a gente vai pensar, bom, você tem um quezinho aqui, né? Você tem um que aqui. Então, necessariamente, a palavra que está no meio, ela não é assim tão extensa. Eu poderia pensar em colocar este pronome me para ficar aqui acompanhando este que. Eu me esforcei para que a mulher me visse. A banca CESP, por exemplo, ela não aceita. Se você disser, Silvia, mas é a mulher que está aqui, então eu poderia colocar este me aqui, ó. Me esforcei para que a mulher visse-me. Poderia, né? Porque você tem necessariamente a presença da mulher. Cuidado, porque aqui você tem uma palavra atrativa e a mulher é uma palavrazinha só, ou seja, tem um elemento só. Então aqui você não consegue quebrar o poder da atração deste que, tudo bem? Então esse que, ó, aliás, todo que, ele é palavra atrativa, ok? Talvez. O que é isso aqui? Silvia, talvez é um advérbio de dúvida, né? É um advérbio que expressa uma hipótese. Ok, talvez eu tivesse evitado o choque se tivesse desviado-me da mulher. Mais uma pegadinha aqui. Você falou, Silvia, este se aqui parece que é aquele mesmo condicional ali que você falou no início, naquela primeira oração ou naquela primeira construção, não é isso? Ó, deixa eu escrever aqui direitinho. Conjunção. Conjunção é a palavra atrativa, né? Não sendo necessariamente uma conjunção coordenativa, mas sim uma conjunção subordinativa é a palavra atrativa. Pergunto a você, será que eu posso colocar este se aqui? Talvez eu tivesse evitado que o choque se me tivesse desviado. Claro que não, né? Não tem nada a ver. Essa colocação mudaria o sentido da construção. Se me tivesse desviado da mulher. Percebeu? Ficou esquisito. Mas eu posso colocar essa construção? Vamos ler de novo. Ó. Talvez eu tivesse evitado o choque se me tivesse desviado da mulher. Ah, poderia, né? Apesar de não ser necessariamente uma colocação usual, mas eu poderia. O que a gente está entendendo? Que comumente você falaria assim, ó, talvez eu tivesse evitado choque se tivesse me desviado da mulher. Silvia, também estaria certo eu colocar o pronome antes ou depois da locução? Posso, sem problemas, tá? Desde que eu não coloque aqui o hífen, né? Porque senão vai denotar que quem está carregando o pronome é o verbo, mas você tem aqui uma palavra atrativa.
Percebeu que eu tenho duas colocações? Ou antes da locução, ou no meio da locução, mas você tem uma palavra atrativa, eu não vou colocar o hífen. Quando é que eu cometi o maior erro aqui? Esse ado é particípio. Se é particípio, o que eu entendi? Particípio não carrega pronome. Tá marcado ali, ó, particípio não carrega pronome, particípio não carrega pronome. Então, cuidado, isso aqui é o que mais cai na banca, tá? Você vai entender que você pode, havendo a presença da palavra atrativa, colocar esse pronome antes, ou comumente, se você não tiver a palavra atrativa, essa colocação será no meio da locução, o que não impede, neste caso, as duas colocações. Só aqui que não pode. Vamos lá para a terceira? Desviariam-se das pessoas quando as vissem. Pensa aqui, meu verbo começou a oração. Sim, começou a oração. Mas não tem palavra atrativa, o verbo começou a oração. Opa, a Silvia falou que eu posso, ou aliás, que eu devo colocar o verbo, o pronome depois, todas as vezes que a minha construção começar com o verbo. Aí eu farei, então, a ênclise. Cuidado, porque a mesóclise é maior do que a ênclise, lembra? Então, se esse verbo aqui está no futuro, o que a gente vai lembrar? Olha, o verbo no futuro começando frase, o que eu faço? Vem até o R, desviar, coloco o pronome no meio e copio o restante. Desviar-se-iam das pessoas quando as vissem. Mesóclise quando o verbo está no futuro, ok? Mas vamos pensar aqui. Eu posso, sem problemas, colocar um eles ou vocês, tanto faz. Se eu não começo a frase com o verbo no futuro, eles se desviariam das pessoas quando as vissem. Sem problemas. O verbo está no futuro, mas não começa a oração. Posso fazer a próclise. O verbo começa a oração, está no futuro. Mesóclise obrigatória. E essa colocação aqui, está certa ou está certa? Está certa, né? Por quê? Porque aqui você tem um pronome colocado numa situação proclítica em relação ao verbo, porque quando é conjunção subordinativa, com ideia de tempo, palavra atrativa. E a última, para a gente encerrar, amanhã nós veremos diante de uma situação complexa. Tá vendo que aqui você tem um advérbio, mais uma vez, um advérbio com ideia de tempo, ok? Um advérbio com ideia de tempo. Mas você já marcou ali no seu oráculo, tá dizendo assim, ó, com vírgula, a palavra atrativa deixa de ser atrativa. Tá vendo? Então, ó, você vai fingir que a sua oração começa aqui. Esse advérbio, essa vírgula está marcando o deslocamento desse advérbio dentro da oração. Teoricamente, pela lógica, a minha oração começa aqui. Então, aqui eu cometi o pecado universal de novo. Eu coloquei o pronome começando a minha oração. Ah, então tá. Para a gente consertar, você tem que colocar o pronome depois do verbo. Pensa se é possível. Amanhã veremos-nos diante de uma situação complexa. Calma. Esse verbo aqui, ó, eu não posso fazer a próclise, eu preciso ver se eu posso fazer a mesóclise. Se esse verbo está no futuro, pronome no meio. Amanhã, ó, venho até o R, coloco o pronome no meio e copio o restante da frase. Amanhã, ver-nos-emos diante de uma situação complexa. Verbo no futuro, começando frase, pronome no meio. Necessariamente verbo no futuro, não começando frase, não tendo palavra atrativa, facultativamente a próclise ou a mesóclise. Palavra atrativa, necessariamente próclise, ok? Com vírgula é que a palavra deixa de ser atrativa. Locução verbal, cuidado, isso aqui, na verdade, a gente tem sempre a colocação, ó, o erro está exatamente a colocação do pronome grudadinho no particípio, não pode, ou ele vai antes. Se você tiver palavra atrativa ou alguma outra palavra, você pode colocar antes da locução ou no meio da locução facultativamente, nunca preso ao particípio. Pronome não começa a oração, nunca jamais, nenhum pronome pessoal oblíquo ato não começa a oração. Quando você não tem regra, qualquer colocação é possível.
Cuidado com este ser condicional, porque ele não é pronome, é conjunção, e ele é uma palavra atrativa. Se você encontrar uma questão CC, tá tudo certo, tá? Se você constatar tratar-se de um ser condicional e um ser pronome, está tudo certo. E, havendo palavra atrativa e verbo no futuro, a próclise é sempre mais forte, ou seja, mesmo que o verbo esteja no futuro, a próclise aqui será obrigatória. Eu usei essas frases porque é uma questão, e essa questão tinha como alternativa correta a alternativa A, né? Foi a única que a gente não precisou fazer aí nenhuma mexida. Fica a dica aí para você, eu agradeço, vou ficando por aqui, contem sempre comigo e boa sorte nos seus estudos.